Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 31 de maio de 2026. A Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes a gente diz assim: na palavra de Deus não tem a palavra Trindade. Aí eu vou ler essa passagem para vocês, para mostrar que sim, na palavra de Deus tem a Trindade. Lá em Mateus 3, do 13. Jesus veio então da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vem até a mim? Jesus, porém, respondeu-lhes: ora, deixa assim, que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês viram aqui, lá em Mateus 3, 13, que tem a Santíssima Trindade, o Filho que foi se batizar, o Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, e a voz do Pai: este é o meu Filho amado. Então, na palavra de Deus não tem explicitamente a palavra Trindade, mas nós encontramos a Santíssima Trindade na palavra de Deus. E o que é a Santíssima Trindade? A Igreja Católica, ela não professa que existe três deuses. A Igreja Católica professa que existe um Deus trino, um Deus uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Catecismo da Igreja, diz que os três têm a mesma substância. O Pai não é maior do que o Filho, e nem o Filho é maior nem do que o Espírito Santo e nem o Pai. Eles têm a mesma substância e se tornam uma só pessoa. É uma comunidade de amor. A Santíssima Trindade, ela nos mostra essa unidade de amor. É um mistério. Nós não podemos compreender o mistério da Trindade pela nossa mentalidade e nem pelo nosso conhecimento humano. Tem um santo chamado Santo Agostinho. Tem uma historinha bem interessante. Santo Agostinho tinha uma grande dúvida sobre a Trindade. Como é que um Deus é trino e uno ao mesmo tempo? E ele passou o dia inteiro na praia, com essa grande dúvida. Então, lá na praia, ele viu uma criança
que tinha uma conchinha na mão. E essa criança corria para o mar, pegava a água do mar e colocava dentro de um buraquinho fora das águas, na areia. E ele fez muitas vezes isso. Corria para a praia, enchia aquela concha de água e colocava naquele buraquinho. Então Santo Agostinho chegou para a criança e perguntou: criança, o que você está fazendo aí? E a criança olhou para Santo Agostinho e disse: eu quero colocar essa água desse mar inteiro dentro desse buraquinho. E Santo Agostinho disse: é impossível tu fazer isso. É impossível tu colocar a água desse mar nesse buraquinho. E a criança disse também: é impossível tu compreender o mistério da Trindade, o mistério de Deus. Então, pela razão humana, eu nunca vou compreender o mistério de Deus. Eu compreendo pela fé. A mesma coisa também é a Eucaristia. É um mistério. Como é que um Deus imenso, ele se torna numa pequena pedaço de pão para me alimentar? É um mistério. Se eu não tiver fé, eu nunca vou compreender. E fé não é eu somente falar de boca e dizer assim: eu creio em Deus. A fé, ela tem que vir concretizada pelos atos. Se eu digo assim: eu creio em Deus, mas eu vivo no meu mundinho, aprisionado no meu pecado, e não tenho força para sair daquele meu pecado, mas eu digo que eu creio em Deus, essa fé minha é morta. Porque para mim se libertar desse meu pecado, dessa prisão que você está vivendo, ou eu estou vivendo, para mim sair dessa prisão, eu tenho que dizer: eu creio em Deus, e eu tenho que dar o primeiro passo e pedir a Deus a libertação desse meu vício. E tenho que renunciar toda a minha vida velha. Assim é concretizada a minha fé. Mas se eu digo que eu creio em Deus, mas eu não concretizo em atos, então essa fé minha é morta. Então, a Santíssima Trindade, que é celebrada hoje, a gente viu que na palavra de Deus, o Pai que diz: este é o meu Filho amado. No momento também que eu sou batizado, o Pai fala da mesma forma: este é o meu Filho amado. Eu sou amado por Deus, você é amado por Deus. Compreenda isso, que Deus te amou quando tu foi batizado, quando tu foi gerado, quando tu foi criado. Deus te amou e te ama. E quando nós somos batizados, a Santíssima Trindade vem morar no meu coração. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou morada da Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.